Como todos nós vimos na educação, a pandemia da Covid-19 forçou instituições educacionais em todo o mundo a utilizar repentinamente, de forma mais intensa, a tecnologia, o computador, o celular para estudar. Uma nova possibilidade de ensinar e aprender? Será este o futuro da educação? Aqui comigo hoje, Gabriel Caus, ele que é consultor do Sebrae, e a Fernanda Barros, que é psicopedagoga. Antes da gente começar o nosso assunto, nós vamos ter uma reportagem de como está agora, porque a pandemia atingiu em cheio a educação escolar no Brasil também, né? Mas todos esses desafios podem apontar aí para um novo patamar de ensino. A sala de aula nunca esteve tão silenciosa. As características da escola precisaram ser transferidas para casa. Isso inclui o ensino, livros, caderno, dúvidas e também dificuldades. E tem muitos pais que estão sentindo isso na pele, mas o esforço tem sido grande. A Samara, por exemplo, tem se dedicado completamente aos filhos. Está sendo um período difícil, né, de se habituar, porque eu tinha uma rotina de trabalho, né, filhos e casa. E agora eu tenho uma rotina de casa e filhos, na verdade, né? Eu saí do meu trabalho para poder ajudar meus filhos, que eu tenho o Pedro de 6 anos, que já está no 1º ano do fundamental, e o Arthur, que vai no CMEI, mas também está tendo atividades em casa. A pandemia mudou a rotina e também o modo de ensino, como na rede municipal. Bem, a rede pública municipal de ensino de Cascavel, dentro da faixa etária que nós atendemos, que é de 0 até 10, 11 anos, na educação infantil e no 1º ciclo do ensino fundamental, optamos então pela entrega de atividades remotas. Então, as atividades remotas, quando definimos por essa questão, considerando que todos os alunos poderiam ter acesso a essa atividade. Por quê? Se nós partíssemos para a parte de tecnologia digital, nós estaríamos aí trazendo 2 problemas que eu considero que seria muito complicado. Um deles seria que alguns alunos teriam acesso e outros alunos não teriam acesso à tecnologia digital e à internet, até por conta das condições econômicas que o nosso país, né, a nossa cidade, nós temos. E uma outra questão é que quando você parte para a tecnologia digital e você grava aulas em grande bloco, você não está respeitando a autonomia e o protagonismo do professor. E uma questão que a gente faz questão de deixar isso bem registrado é o protagonismo do professor. Quem é que conhece a turma dele? É o professor da turma. Então, esse professor é que tem que elaborar a atividade, encaminhar a atividade, corrigir as atividades, avaliar esses alunos. Neste momento, o papel brilhante do professor fica ainda mais em evidência. Este vídeo, que está circulando nas redes sociais, mostra uma professora emocionada, ouvindo o áudio de um aluno. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora. Nossa, que eu queria falar para a senhora isso. Mas mesmo na dificuldade é possível tirar um aprendizado. Inclusive, os próprios professores estão aproveitando disso. O nosso trabalho, educação à distância, a cada dia também a gente aprende algo novo, né? Como a gente vai usar essas ferramentas das tecnologias. Então, nós tivemos que aprender, criar, recriar, né? E nós estamos fazendo essas atividades, estamos próximos dos professores, próximos dos diretores, dos alunos, mesmo distante. Então, hoje a gente trabalha muito com as reuniões em Meet ou web conferência, né? Com a secretaria a mesma coisa. Então, o trabalho não parou, as reuniões não pararam, só que a gente consegue, através desse canal, que é as Meets que a gente realiza hoje, mais rápido a informação, mais rápido o encontro, que onde eles estão, eles podem acessar através da internet e nós estamos nos comunicando, tocando as experiências junto com eles também. Por outro lado, não podemos ignorar que quase 5 milhões de crianças e adolescentes
entre 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Isso corresponde a 17% de todos os brasileiros nesta faixa etária. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Além do mais, quem tem acesso nem sempre tem a facilidade de aprender à distância. A Samara, que mostramos no início da reportagem, tenta ajudar ao máximo o Pedro, que tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Redondinho, redondinho. Isso, mais redondo. Isso. Sim. Só que ele devia ter encostado aqui, mas não tem problema. A comunidade escolar se prepara para um retorno e já prevê várias mudanças nas instituições de ensino. A educação não será mais como era, como foi, né? Ela jamais vai voltar a ser como ela foi. Desde a questão dos alunos em sala de aula, nós vamos ter que ter o respeito de 1,5 m, toda a questão de EPIs, até que os nossos cientistas, a área médica, produzam uma vacina ou um remédio que possa combater a Covid-19. Apesar do esforço tremendo da comunidade escolar, ainda precisamos avançar em alguns pontos. Mas é fato, a educação é um pilar fundamental para a reconstrução de um país após crises profundas. Pois é. Hoje aqui no nosso Tarouba Cidade nós estamos falando sobre educação, mudanças e também reflexos que vamos ter nessa área, assim como tantas áreas já vem sofrendo, já vem tendo mudanças em relação à Covid-19. Nós temos também uma enquete no nosso Facebook, nas redes sociais, que vocês que estão nos assistindo neste momento podem participar. Olha lá. Você acha que a relação entre família e escola vai melhorar pós-pandemia? Você pode colocar lá o sim ou não, que depois, no decorrer do programa, a gente traz então este resultado. Também vamos fazer esta pergunta aos nossos especialistas. Por falar em especialistas, aqui comigo hoje eu tenho Gabriel Caus, ele que é consultor do Sebrae, e também aqui comigo a Fernanda Barros, ela que é psicopedagoga. Bom dia para vocês. Gabriel, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Ótimo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, é um prazer estar aqui debatendo sobre um assunto tão importante e relevante no momento. Como a gente viu ali que a própria Amanda falou, um dos pilares, e a gente precisa muito cuidar da nossa educação, não é verdade? Então, como a gente viu, tudo aconteceu muito rápido. Tivemos a Covid, pandemia, fecha aqui, fecha ali, de repente todas as escolas fechadas, universidades, inclusive daqui a pouco a gente tem uma matéria também que mostra essa realidade para os universitários, para as faculdades. A reportagem que a gente viu agora foi em relação às crianças, ao ensino ali fundamental das crianças, como que os pais estão se virando em casa. E de uma hora para outra, os pais realmente precisaram se virar, muitas aulas aí online, no decorrer do tempo, outras com atividades remotas, como é o caso aqui de Cascavel em relação à Secretaria de Educação Municipal. E tudo isso afetou, Afetou todo mundo, as crianças, os pais, as professoras também que tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Fernanda, eu te pergunto, do que nós estamos vivendo hoje, o que fica para depois? Então, sem sombra de dúvidas, a questão da flexibilidade. Porque, todos nós fomos pegos de surpresa e precisamos nos adaptar rapidamente ao novo sistema proposto. Então, crianças, jovens, e adultos estão enfrentando toda essa mudança de forma muito rápida. Então, de certa forma, a função executiva flexibilidade cognitiva está sendo utilizada o tempo todo. Então, além de nós enfrentarmos esse ensino à distância, sem a relação social e frente a essa nova demanda, nós também estamos enfrentando muita questão emocional. Então, a lidar cotidianamente, momentaneamente, horas eu estou bem, horas eu não estou bem, Então, sem sombra de dúvidas, essa questão de se readaptar é o que vai ficar. Isso aí. Inclusive, a gente viu ali nessa questão emocional, acho que muitas pessoas, quando ouviram o áudio daquele estudante, do menininho falando com a professora, de um jeito, professora, desculpa, eu tá te incomodando, e a professora bem emocionada nesse sentido, mas é que a minha mãe, ela tem a mania
de fazer comida, né? A mania ali para ele seria ela ter o jeito de fazer a comida. Ela não consegue me explicar direito o material da forma que eu preciso, como a senhora, ele fala, né? Como você me explica, como você é minha professora. E ela se emociona porque ela sente isso. E talvez não, com certeza não é só este aluno que está passando por essa situação e por este momento. E a gente também não pode fechar os olhos, né, para tudo isso. Tem que arranjar maneiras, ferramentas para poder ajudar nesse sentido. Por isso que eu pergunto aqui agora para o Gabriel. Gabriel, o que a gente pode melhorar nesse sentido? Legal, eu acho que tem bastante coisa que a gente já vem discutindo há alguns anos, né, na educação, que é muito reflexo de todas as tendências tecnológicas que o mundo também apresenta, né? E obviamente isso transborda para a educação. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio de tentar acelerar esse processo de evolução na educação, né? Seja por meio da tecnologia, que a gente sabe que não dá para ser exclusivo, a tecnologia é um meio para atingir o aluno, né? Não pode ser ela o foco principal. Mas o uso da tecnologia, para quem consegue, para trazer um pouquinho mais de protagonismo para o aluno, né? A gente sente, principalmente nesse momento em que a gente está em isolamento social, que o aluno perdeu a referência que era o professor. Então ele precisa trazer um pouquinho do protagonismo para ele, para daí sim a gente conseguir avançar no debate da educação, né, dos meios de ensino, da fórmula de ensino hoje, até para a demanda que o mercado precisa, que o mundo precisa, né? A gente sabe que tem um gap, né, ainda, a gente tem um vale entre o que as crianças, como elas estão sendo formadas hoje, e o que realmente o mercado, o mundo está precisando. Então, acho que vai acelerar esse debate, sabe? Então, acho que nesse sentido, a gente tem um ganho de velocidade por causa do Covid, por causa desse ensino remoto, que a gente sabe que não é o ideal, né? Então, a gente começa a pensar mais em ferramentas que a gente pode usar pós-Covid para poder acelerar esse debate e também trazer outros meios e metodologias de ensino, seja uma metodologia híbrida, né, em que você tem o papel do professor, mais como um mentor, um facilitador, e ao mesmo tempo também o uso do EAD, digamos assim, né, no formato EAD e não remoto, num EAD real, em que o aluno consiga aprender por ele mesmo, mas sempre trazendo essa ideia do aluno ser mais autônomo, o aluno ter mais iniciativa. Isso aí. Nós preparamos algumas telas com algumas frases que surgiram, né, de estudiosos, enfim, em relação a esse assunto também da educação. Ao longo do programa a gente vai apresentando e também discutindo sobre elas. Vamos então para a nossa primeira tela. Olha lá. A experiência de estudar online em tempos de quarentena e afastamento social é extremamente atípica e não deve ser entendida como uma base para o que pode ser o futuro da educação. Neste momento, trocamos o confinamento da sala de aula pelo confinamento das nossas casas, aprendendo com os mesmos professores e formatos de aula, só que intermediados por uma tela. Essa frase foi do Leandro, ele que é fundador e CEO da Terra. Gabriel, comenta um pouquinho sobre, vem justamente nesse viés que você estava comentando, né? Não pode ser a única ferramenta. Trocamos justamente o confinamento da sala de aula para dentro da casa. Perfeito. Eu acho que a frase é perfeita realmente, porque o que a gente fez foi tentar adaptar o modelo presencial para o modelo online. E a gente sabe que não funciona dessa maneira. Quando a gente fala de ensino à distância, o design instrucional é diferente, né? Como a criança aprende ou a pessoa, o adulto aprende, é diferente. Então, a gente tem que fazer essas adaptações. Então, não é somente a gente usar a tecnologia para dar a aula que a gente dava presencial ali. Isso não vai funcionar, porque você não vai ter o engajamento do aluno, você não vai estar sentindo o que o aluno, se ele está aprendendo ou não. Então, tem outros meios, a gente precisa avançar nesse ponto metodológico. De ter esses momentos híbridos, seja o ao vivo, né, mas tenha o EAD. E assim, acredito, né, que a pandemia vai passar, a tendência é que a gente retorne para o modelo de sala de aula, com todos os cuidados, obviamente, mas acho que a urgência do debate de uma nova escola, de um novo papel do aluno, do professor, da escola, dos pais, porque envolve tudo isso, né, envolve toda a sociedade, eu acho que vai ser mais urgente e a gente vai conseguir avançar nesse ponto. Mas é perfeito aquilo, acho que a gente tem que encontrar outros meios, não é só pegar o que a gente fazia em sala de aula presencial e
e transmitir para o online, porque não vai funcionar da maneira que a gente deseja. Isso, até porque a gente observou que nós estamos suscetíveis, né, a novas pandemias, a novas situações que vão nos impor voltar, talvez, para esse tipo de modelo também. Pergunto para você agora, Fernanda, em relação também a essa frase, essa questão de ter as atividades remotas, né? Agora no ensino público, a gente tem as atividades remotas que são levadas para casa. Muitos pais precisam também do auxílio da internet, não tem aula online, mas precisam estar pesquisando, enfim, para estar fazendo essas tarefas com os seus filhos. E também a gente observa que nem toda criança, como a gente viu ali no vídeo, ela está conseguindo caminhar, né? Uma das saídas nessa forma híbrida seria depois, no pós-pandemia, as salas são muito cheias, né? Metade dos alunos irem para a sala de aula, metade fica no ensino à distância, depois a outra metade vai para a sala de aula e a outra metade fica no ensino à distância. Para que caminho nós estamos seguindo? Pois é. Então, existem alguns debates a respeito, né, de como nós realizaremos esse retorno, né? Então, assim, é algo nada palpável ainda, então, muitos estudos em torno disso, mas nós só saberemos realmente como isso vai funcionar vivenciando, que é o que aconteceu com a própria pandemia, né? Então, ao tempo todo, a gente está se readequando. Então, o ensino à distância, ele não é válido, né? Como se fosse um ensino presencial, né? Então, a questão de estar presente na sala de aula, de ter o contato com o professor, o olhar, o emocional, o toque, o aconchego, tudo isso para as crianças e principalmente para os adolescentes, que é uma fase muito importante dessa interação, é extremamente essencial. Então, as crianças menores e os adolescentes, sem sombra de dúvida, são os sujeitos que mais estão sentindo essa pandemia, né, por falta dessa relação. Então, o debate realmente é esse, né, de como é que nós vamos fazer quando retornar. Então, nós temos aí a proposta de iniciar as aulas com tanto de crianças em sala de aula e, posteriormente, nos próximos dias, ir alternando, né? Quem ficou em casa retorna para a escola e vice-versa. Mas ainda são algo a ser analisado, ali, né? São sementinhas que estão sendo plantadas e que ainda estão sendo analisadas, então não é nada concreto ainda. E nós sabemos que quando nós retornarmos, a escola será diferente, né? É um novo normal para todo mundo. Isso, então é algo que nós precisamos ir trabalhando já com as nossas crianças, com os nossos jovens, de que quando nós retornarmos, nós não teremos o abraço, nós não teremos o toque, né? Infelizmente, mas é o que nós temos no momento e nós estamos sujeitos a aprender a lidar com esse novo hábito. Isso aí. Assim como os pais, né, estão tendo que aprender também a lidar com o novo em relação aos trabalhos, né? Os trabalhos remotos ali, o home office, as crianças também estão precisando se adaptar e depois, num futuro, penso que próximo, uma nova adaptação de retorno, talvez, para as escolas.